Comenzamos entonces con nuestro programa, la primera conferencia del día, Espiritismo en el Mundo. Elsa Rossi es escritora y ponente espírita brasilera, radicada en Londres hace 16 años. Tiene estado al lado del Consejo Espírita Internacional desde su fundación en 1992. Actualmente es miembro de la Comisión Ejecutiva del Consejo Espírita Internacional y directora del Departamento de Unificación para la Coordinaduría del CEI Europa y los países de ámbito europeo, organismo del Consejo Espírita. Editora de los boletines del Consejo Espírita Internacional y actualmente preside la British Union of Spiritist Societies, Unión de Sociedades Espíritas Británicas, de formación universitaria y en la Facultad de Bellas Artes de Sao Paulo, con una extensión a la universidad en curaduría de museos. Tiene 7 nietos y 3 hijos. Con nosotros, Elsa Rossi. Buenos días a todos. Mi corazón saluda a las autoridades presentes a este recinto, mis hermanos y hermanas de Cuba, de los demás países, que juntos tenemos esses días con mucho aprendizado. Estamos siempre aprendiendo, no estamos prontos. Hablamos del espiritismo en el mundo porque somos del Consejo Espírita y tenemos una red muy grande de centros en todos los países donde hay movimiento espírita. Por la Naciones Unidas tenemos 196 países en el mundo y tenemos 53 países donde temos movimento espírita, por mais pequeno que seja, é uma pequena luz que se acende para que os necessitados espirituais se possam estar juntos para aprender para nossa reforma íntima. Acá temos todas as bandeiras de los países que hacen parte integrados ao Consejo Espírita Internacional. Em total, temos 15.474 grupos espíritas no mundo. Imaginem que maravilha! Quantas pequenas luzes estão acesas no mundo. Acá temos a lista de los países que hacen parte. E podem ver que tivemos uma pequeno research, como se hace em português? Pesquisa, sim. Essas pesquisas mostram para nós os que estão o número de grupos que tem em cada país, pero estão sempre crescendo, então pode ser que agora, nesse momento, como subimos em Cuba, há mais grupos, graças a Deus. Acá temos os grupos que não são integrados oficiais, pero hacemos um trabalho em conjunto, como Finlândia, Polônia, República Checa, como vocês veem em toda a lista de los nomes de los países. Isso é muito bueno, porque não há necessidade de pressa. É urgente, mas não apressado. Todo o que hacemos ponderadamente, hacemos melhor. Agora, é claro que, estando há 4 ou 5 dias em Cuba, um aprendizado muito rico, não poderia deixar de mencionar o grupo de Sociedade Mais Luz, onde tivemos, e podemos sacar muitas fotos, que Fábio ha mostrado a você também, e que me chamou muito a atenção, a história de Cuba, de Espiritismo do Oriente, e tenho em minhas mãos, de pesquisador Martín, um pequeno livro
que es muy rico, es una historia muy importante que todos nosotros o los demás países, si podemos tener en PDF o impreso, es muy rico porque es una de las sociedades espíritas más antiguas registradas en Cuba, sabiendo que el espiritismo empezó acá, cuando se empezó también en Francia, que los benfeitores acendieron luces en muchos países, América del Norte especialmente, tuvimos conocimiento de grupos de estudios espiritualistas antes de 57, pero lo codificador ha hecho este servicio que otros no hicieran y que es muy rico para nosotros. Entonces, Martín, si es posible, pasa para todos, porque es muy importante. Como museóloga, lo sé. Acá tenemos también todos los congresos espíritas que tuvimos en el tiempo, este primer grande mundial, sí. Sí, estaba hablando de esto, disculpa. Esto es la primera acta de fundación de esta sociedad, reconocidamente, porque empezó en 1911, y la historia está en ese libro. Acá tenemos o que me llamó mucho la atención también, y con certeza los médicos psiquiátricos hallarán muy importante conocer que es lo primero hospital o clínica espírita psiquiátrica del mundo. Esto para nosotros también es una riqueza de información, porque lo mismo, eso empezó en Cuba. Tenemos las fotos, puedo pasar para todos los que desean, con permiso de los hermanos de Oriente. Acá tenemos el último día que tuvimos en la Sierra Maestra, que fue una cosa que jamás voy a olvidar en mi vida, que es el momento de llegarmos, y cuando vi la placa 7º Congreso Espírita Mundial, en las palmeras, en la naturaleza, es algo también que es una energía para mi vida. Sí, en cuanto a rede mundial, recordemos que Kardec, cuando ha hecho las viajes de 1960, 62, 68, las viajes de Kardec era el primer momento de unificación espírita en el mundo. Y tomamos de sus libros algo que podemos también pensar un poco de lo que estamos haciendo hoy, que es que la presencia del Consejo Espírita en nuestro país estamos apenas siguiendo la idea de Kardec, que es la constitución del espiritismo en el mundo. En lugar de un chefe único, presidente, una jerarquía vertical, tenemos un trabajo horizontal. Uno no es más que otro. Somos todos iguales en la escalera de aprendizados. Este comité, compuesto por 12 personas, miembros titulares, que deberão reunir-se, como hacemos nós de Consejo Espírita Internacional. Somos 12, temos nossas reuniões a cada ano e meio, a cada 3 anos, em los congressos, e trabalhando em conjunto, ouvindo uns aos demás. A administração não é nossa, continua sendo sempre de los espíritos. Lo que somos apenas instrumentos, ferramentas, e algumas vezes herramienta enferrujada, rota, pero estamos trabalhando. E quanto mais trabalhamos com amor, sem julgar, sem peleia, vamos crescendo e fazendo nosso caminho, sedimentando nossa direção. Então, em Madrid, 1992, tuve a fundação do Consejo Espírita Internacional com 9 países. Sí, entonces nace el SEI. Lembrando también, ahora muy importante, que el primer Congreso Espírita Internacional o Mundial, hecho en Barcelona, 1888, tuve una mujer muy importante, muy segura de lo que estaba haciendo, Amália Domingo Soler, que es nuestra guía en muchas y muchos de nuestros trabajos junto al Consejo Espírita Internacional, porque tenía una visión amplia, una visión de un horizonte muy lejos de sus ojos, muy amplio.
Temos em seguida, agora, por Conselho Espírita Internacional, hasta 1995, os congressos mundiais, organizados pelo Conselho Espírita Internacional, começou em Brasil, 1995, tivemos delegações muito grandes de Guatemala, Colômbia, outros países. Foi uma festa de muito amor, porque começávamos estes congressos, que agora temos o 7º. Lembrando em Portugal, o 2º Congresso de Habla Portuguesa, em Lisboa, o 2º Congresso, que também tivemos pessoas de muitos de Guatemala, Colômbia, muitos irmãos de habla hispânicas e de toda a Europa, porque há uma facilitação, porque também temos muita dificuldade de atravessar um oceano de uma Américas para a Europa. Pero os esforços foram tão grandes que o congresso foi pleno, muito importante para todos nós. E com esses carimbos lançados pelo Correio de Portugal, que aí vocês verem. Tivemos, então, em Guatemala, o 3º Congresso Espírita Mundial, que também foi algo que não vou olvidar jamais. Nós que estivemos juntos, que subimos ao altiplano em ônibus antigos e tivemos cerca de mais de 1.000, 2.000 pessoas juntos. Foi algo também de um aprendizado muito grande. Estamos no momento que estamos porque necessitamos estar por aprender. A enciclopédia da vida é hecha de muitas existências. O 4º Congresso Espírita Mundial. Que maravilha! A terra de Kardec nos recebeu com tanto amor. Pessoas de Rússia, Bielorrússia, Finlândia, Polônia, outros países, e assim começamos esses contatos com esses países a sermos essa grande família universal. Então, fomos estudar Esperanto para poder falar com os húngaros, com os tchecos, com os poloneses, para assim podermos trazer os irmãos que não falam espanhol ou inglês ou português. Isso também é algo muito fácil de aprender quem desejar aprender Esperanto. 5º Congresso Espírita Mundial, muito importante para todos nós. Isto é de Colômbia, que também foi muito importante. Creio que muitos de nós estivemos já em muitos congressos juntos, em congresso da existência física e quantos estudos e congressos por sonho em espíritos. O 6º Congresso de Valência, também que temos bons recuerdos, muito importante, porque tivemos mais congressos de habla hispânica do que francês ou do português. O 7º, em Cuba. Cá estamos nós outros. Que maravilha. Só temos coisas maravilhosas para compartilharmos. E acá, então, lembrando também do Congresso de 1934, não por Conselho Espírita Internacional, mas pela Federação Espírita Espanhola, que também ha feito um trabalho muito importante e que faz parte da história. Os que fazem as pesquisas não se olvidam desses momentos também, que temos selos de Correios de León Denis, Bezerra de Menezes, Kardec, Cosme Marinho e Conan Doyle. Lembrando também a difusão do espiritismo, como nos dizia Kardec, um dos mais grandes obstáculos que pueden entorpecer a propagação da doutrina espírita é a falta de unidade. Correto. El espiritismo, bien entendido, es el único que puede servir, como han dicho los espíritus, de poderosa palanca para la transformación da humanidad. Aí, Dr. Bezerra disse, tenemos que hacer esto, pero sem pressa, mas com muita cautela, porque empezamos pequeños, pasito a pasito. Não pensamos muito grande, porque não lo conseguimos. Se empezamos um pequeno grupo espírita em hogar, em qualquer cidade de Inglaterra, interior,
campesinos, onde quer que seja. Este momento nasce uma luz, essa luz se amplia, as pessoas vêm e mais tarde temos o grupo espírita. Pero se estamos fazendo juntos, sem peleas, sem outras coisas, é porque aí está a instituição espírita que vai crescer. Lembrando Kardec, este diapositivo ficou em espaço diferente, pero para que lembremos que a unificação com a viagem de Kardec ha hecho, por primeira vez, tinha 800 pessoas em Lyon, depois 2.000, depois 5.000, hasta 11.000, depois não se contou mais, tinha em quantidade de milhões. E estes, a viagem de 1862, um exemplo, Kardec esteve 6 semanas viajando de trem, em aquela época, muitas vezes com mais dificuldade, 21 cidades, mais 10.000 pessoas. Imaginemos na época de Kardec, se o espiritismo não tivesse os problemas que teve quando as pessoas materiais queriam matar Deus, como nós estaríamos hoje? Então, penso, reflito e digo, Senhor, estamos como estamos porque há uma grande razão. Estamos juntos no momento que estamos. Assim como quando Jesus ha traído a consolação por seus evangelhos, muitos não lo seguiam, muitos lo mataram. Assim hicimos também, em primeiro momento, com a doutrina espírita. Pero agora é uma árvore gigantesca por todo o mundo. Por la difusão, estamos nesse momento com 4 diferentes línguas por la Revista Espírita, fundada por Allan Kardec. Então, mira, temos eletronicamente em russo, em alemão, a inglesa e a original francesa. Isto adequando a cada idiosincrasia do país, da língua. A difusão em árabe. Você conhecia a difusão em árabe? Pois é, temos um website, livros para fazer grátis, baixar grátis, e estes estão disponíveis na internet. Se queres depois, quem deseja, pode pedir-me, lo envio por e-mail. A difusão também se faz com os livretos hecho em 2002 por Conselho Espírita Internacional em mais de 17 idiomas que conhecem o espiritismo. Os primeiros que chegam por primeira vez à casa espírita, nos sentamos e falamos desse livreto item por item. Assim, a pessoa tem uma primeira apresentação de que é o espiritismo. Não porque lo digo, pero porque estudamos esse livreto por 3 anos para que ele viesse a ser um pequeno documento de apoio a los espíritas, a los dirigentes, para que trabalhem com os que vêm pela primeira vez à casa espírita. E tínhamos em muitos idiomas, como pode ver aqui. Também trabalhar em idioma do país. Você em Cuba não tem essa dificuldade. Imagine nós outros em Europa, onde temos muitas diferentes línguas e pessoas vão e vêm a toda hora e vêm à nossa casa espírita. Somos a maioria brasileiros trabalhando em Inglaterra, pero temos pessoas que vêm de Alemanha, que vêm de Rússia, los querem os livros, los querem algo, e graças ao Conselho Espírita Internacional, temos livros hoje em todos os idiomas possíveis. As obras de Kardec, as obras de Chico Xavier. Como podem ver, nosso hogar, também as obras de nosso Chico Xavier. Aqui, sem fronteiras com a internet. É lógico que há países com um pouco mais de dificuldade momentânea, porque isto todo passa, e vai haver um momento que vai ter facilidade por ter a TVC para todos, que hoje, no mundo todo, se pode assistir palestras gratuitas em la TVC, estudos sistematizados da doutrina espírita, se faz em Japão, Austrália, Nova Zelândia, Finlândia, é solamente 2 minutos, clica, e lá está o estúdio para todos, disponível.
A rádio web que temos também é algo muito importante, porque estamos trabalhando, fazendo roupas, e estamos indo às charlas, palestras espíritas. Sim, quem não conhece o boletim do Conselho Espírita Internacional? Que maravilha, todos conhecem, graças a Deus. Temos o boletim do Conselho Espírita Internacional desde 1998 e hoje, graças a Deus, em 5 idiomas, como podem ver, espanhol, inglês, francês, português, alemão, com notícias sempre, mais ou menos 45 países. Porque se temos 18 países não membros, 35 integrados, alguns de outros que não enviam, não é problema, porque a média são 45 países que enviam suas notícias. Então, você que lê a notícia sabe, no mesmo momento, o que está se fazendo em todos os 45 países. Nomes de parlantes, de conferencistas, tipo de eventos. Então, este intercâmbio é muito bueno para nós, porque não pensei que se podia fazer isto, vou fazer também. Então, vamos assim interligando nessa rede mundial nossos eventos. Aqui em alemão e abaixo em português, que não saiu porque a pantalla é grande. E outra coisa que hacemos a nível do espiritismo no mundo são as campanhas em defesa da vida. Temos em vários idiomas, temos em inglês, obviamente, respeitando a cultura do país. Porque quando falamos de livros que não estão traduzidos para a língua, é uma dificuldade. Então, todas as matérias, todos os documentos, devemos rever, olhar muito bem, mirar muito bem, para que ele salga para exatamente seu público, por as pessoas de seu país. Isto peguei de Colômbia. Aqui. Em todos os países, temos uma federação que une os grupos espíritas. Os grupos espíritas estão nas comunidades para fazer trabalho por la comunidade. Hablando de Inglaterra, nós temos que fazer não somente estudos espíritas, porque temos que fazer serviço que venga a trabalhar por la comunidade. Seja com alcoólicos anônimos, suicidas, famílias que perderam seus entes caros, que não sabem que a vida continua. Então, os trabalhos não são somente voltados a los espíritas. Grupos de apoio, que trabalhamos com muçulmanos, com pessoas de outras religiões, porque não necessitam cambiar sua religião para vir a conversar, a falar, a receber suporte. E quando recebe o suporte, não falamos que tenha que ser espiritista, tenha que isso e aquilo, porque se ele acredita no espírito, está bem. Então, é nossa porta de acesso a falar. Acá, tudo que hacemos em uma federação, que também pode ser enviado a todos, pero que a maioria conhece o que hace na federação e que é possível fazer. Se não hace todos, não tem nenhum problema, pero se ela divulga o espiritismo, se ajuda os pequenos grupos a crescerem, se hace o que deve fazer com apoio, com a conversação, sem julgamento, já estamos fazendo trabalho de unificação. Sim. Por quê? Porque queremos ser um bom trabalhador. Nós somos um bom trabalhador. Estamos estudando para serlo. Porque quando dizemos, já sou bom trabalhador, já estou pronto, não tenho mais nada que fazer, não é isso que nos ensina Jesus e Kardec. Então, o espiritismo no mundo é uma valuável manifestação dos espíritos superiores para a bendição da humanidade. Porque se vamos aplicar passes em hospital, aqui parênteses uma vez mais, não podemos fazê-lo em Inglaterra,
Alemanha e penso que também França. Não podemos fazer passes em hospitais se não temos um credenciamento, uma tarjetita que nos possibilita isto perante o governo inglês, o governo britânico. Então, o que estou fazendo? Eu que há pouquito, pero mais de 30, 40 anos, aplico passes, estou fazendo um curso que vai fazer 1 ano agora, para ser uma pessoa que estarei podendo trabalhar ao lado de um médico em uma cama de hospital, aplicando passes sem nenhum problema. Temos que ter como se paga, como se diz, se tem algum problema que acontece e se vai na corte contra nós temos um seguro. Esta é a palavra. Temos um seguro. Então, é assim que trabalhamos e não se pode fazer diferente. Pero podemos aplicar os passes e quando estamos fazendo o momento cerimonial, que para eles é cerimonial, para nós outros é os estúdios e as conferências espíritas dentro solamente das casas espíritas. Então, não temos a facilidade que você em Cuba tem. Bom trabalhador. Não é possível fazer um trabalho sem divulgação? Sim, não é possível. Por isso, tudo que ele é apresentado a você. O mais importante para começar um movimento de regeneração é nossa vontade. Então, todos vocês conhecem o órgão da federação? Conhecem o que é uma federação? Uma federação é um mano de dupla. A federação apoia os grupos espíritas, pero os grupos por la unificação e união apoiam também a federação. Lo que pasa é que muitas vezes há momentos em que nosso barco está como esto, e as águas muito perigosas, pero se estamos juntos, com os grupos juntos, que não se saem, para ver o que vai acontecer e depois voltem, se estamos juntos, vamos passar os momentos de dificuldades juntos para um momento melhor. É isto. Pero se quando tem problema, um salga, outro saia, então é mais difícil que possamos atravessar os problemas. Sim. Isso também é estruturando o grupo espírita para receber os que necessitam de informação, como ha falado com o pequeno panfleto, Conozca o Espiritismo, Divulgue o Espiritismo, buscando apoio da federação. Quando temos um evento que vai ser bueno para todos, que a federação está fazendo, seu grupo espírita tem que preparar-se antecipadamente, e neste momento, neste dia, que se dê liberdade a que todos os trabalhadores possam ir à conferência maior. O que temos visto muitas vezes é que o pequenito grupo espírita disse: não temos compromisso com os espíritos, não podemos cerrar a casa porque há uma conferência de um conferencista famoso na cidade. Pero não, tem que ter com os benefactores uma charla muito hermosa, muito fraterna, e eles se liberam a todos os trabalhadores que desejam participar para aprendizado maior. Na Rádio Espírita, temos muitas rádios espíritas em internet. Conhecemos o Consolador Prometido por Jesus, e aqui uma pequena história. Estava saindo de um autobus em Londres, quando uma pessoa com um senho muito cerrado estava caminhando e pensado: eu vou sorrir para esta pessoa, porque está logo cedo, temprano, com essa cara tão cerrada. Sorri uma vez. Entrei para comprar o leite, quando saí, estava novamente a senhorita, e começamos uma charla, porque estava começando a chover. E sorri para ela, e ha perguntado de onde é, me disse, não sou de aqui, porque a invitei para vir ao grupo espírita. Em 5 minutos de charla, ha dito que estava em uma situação muito perigosa e que iria ser um aborto. Então, começamos, deixei todo de lado, começamos a conversar, a charlar, a falar, e graças a Deus, hoje nos comunicamos por e-mail. Já está muito grande, embaraçada, o bebê vai vir agora em abril, e não se quedou seu hijito. A guerra não é solamente dentro de nossos corações, muitas vezes. Temos hoje, por las Nações Unidas, 20 guerras oficiais no mundo, e também
166 conflitos. Entonces, las corrientes de pregaria por la paz, de oración por la paz, es muy importante que lembremos siempre de la paz, que estamos tranquilos acá, pero hay mucha gente sufriendo, hermanos nuestros, en las guerras. Entonces, el espiritismo empieza en nuestro corazón, porque pon del corazón al espiritismo de Cuba. Muchas gracias.